Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um encontro. Será nosso último. O professor Marcos retorna na semana que vem, tá? E nós vamos fazer hoje a correção dos exercícios que eu deixei para vocês na aula passada. E vou falar também, a gente vai fazer a introdução de domínio da função, tá ok? Bem, o exercício da página 34, de número 8, ele pedia para identificar, para verificar quais desses esquemas representam função. Então, a gente precisa lembrar da definição de função, né? Se eu tenho dois conjuntos, se todos os elementos do conjunto A tiverem um e somente um correspondente no conjunto B, eu tenho uma função. Então, observem que todos aqui possuem um e somente um, então é uma função. Na letra B, eu tenho que cada elemento aqui possui um correspondente em B, também tenho uma função. Agora, na letra C, observem que esse elemento ele está ligado com 2, né? Lembra da brincadeirinha que eu falei, que eu fiz? Eu tenho filho e eu tenho mãe. Então, cada filho tem uma mãe. Aqui também. Agora, aqui, um filho com duas mães. Isso não pode, tá? Então, isso não é uma função. Na letra D, observem, cada elemento tem um e somente um correspondente. Cada filho tem somente uma mãe. Então, também é função. E aqui eu tenho um filho sem mãe, olha. Como eu tenho um elemento sem correspondente, não é função. Tá ok? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para o próximo. O exercício 9 dá dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e pede para verificar em cada uma dessas leis se é definida uma função de A em B, né? Então, eu coloquei aqui o conjunto A, o exemplo A, perdão. Então, o 0 vezes 2 dá 0. O 1 vezes 2 dá 2. E o 2 vezes 2 dá 4. O menos 1 ficou sem correspondente. Logo, o item A, função 2x, para esses dois conjuntos, conjunto A e B, não determinam uma função. No item B, substituindo o menos 1 no lugar do x ao quadrado, eu vou ter 1. Substituindo 0, eu tenho 0. Substituindo 1, eu tenho 1. E substituindo 2, eu tenho 4, tá? Ó, 2 ao quadrado é 4. Todos os elementos ficaram com 1 e somente um correspondente. Logo, eu tenho uma função. Todos os filhos têm uma mãe. Aqui, um filho ficou sem mãe, por isso não é função. No item C, também, substituindo os valores do conjunto A aqui na lei, 2x mais 1, o 2 fica sem correspondente. Então, não é função. E, substituindo o conjunto A na função módulo de x menos 1, lembrando que módulo, todo número que entra dentro do módulo sai positivo. Módulo é a distância de um ponto, tá, até a origem da reta. Bem, substituindo menos 1 em módulo é 1, menos 1, 0. 0 em módulo é 0, menos 1, menos 1. 1 em módulo é 1, menos 1, 0. 2 em módulo é 2, menos 1, 1. Todos os elementos do conjunto A tiveram e somente um correspondente. Logo, eu tenho uma função também. Tá ok? O exercício 10 trabalha com a mesma ideia. Ele me dá um conjunto A e me dá um conjunto B. Só que o conjunto A, ele é enumerado. E o conjunto B é um intervalo. Olha, o intervalo real que eu coloquei aqui. Então, a resposta tem que ser alguém dentro desse intervalo. Substituindo os valores de x na função f de x igual a 3x, eu obtenho essas respostas. Observem que menos 3 vezes raiz de 2 é 1,41 aproximadamente, vezes menos 3 vai dar um número menor do que menos 2. Então, não é função. No item B, substituindo os valores na função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, eu tenho 4 nonos, que é um número entre menos 2 e 10. Eu tenho 2, que está aqui, ó, também no intervalo. O 0 e o 9, logo, eu tenho uma função. No item C, substituindo os valores de x dentro do x aqui, x menos 1, e fazendo o cálculo, eu encontro menos raiz de 2 menos 1.
Menos raiz de 2 é menos 1,41 aproximadamente, menos 1 vai dar menos 2,41, olha, é um valor que está fora do intervalo. Logo, não é função. E o item D? Observe que eu tenho 10 terços, está dentro do conjunto. Raiz de 2 mais 2 está dentro desse conjunto, só que o menos 4 está fora, menos 4 não está no intervalo. Logo, o item D também não é uma função. E o item E, substituindo os valores, eu tenho menos 1 terço que está no intervalo, raiz de 2 menos 1 está nesse intervalo, o menos 1 também e o 2 também. Logo, eu tenho uma função, tá? Então, exercício 10 resolvido. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Quem não tinha feito, é importante que faça, depois retoma o vídeo. E vamos para o próximo. O exercício 11 diz que eu tenho uma função definida pela lei menos 2x mais 3 e quer saber qual é a imagem quando x é igual a 4. Então, eu quero saber quem é o f de menos 4. Substituindo menos 4 no lugar do x, desculpa, aqui não é f de menos 4, aqui é f de 4, tem um errinho, mas aqui tá certo, ó, menos 2 vezes 4 é menos 8, dá menos 5. Só considerem que esse valor aqui é positivo, por favor, tá? Desculpa. Qual o valor de f de 0 mais f de 1 no item B? Então, eu calculei f de 0, deu 3, e o f de 1 deu 1. Substituindo, então, 3 mais 1, eu tenho 4. E o item C, ele pede para determinar o elemento do domínio cuja imagem vale menos 33, ou seja, a função é menos 33, o valor do y, né, é conhecido. Então, eu substituo no lugar do f de x o menos 33, equaciono, né, vou trazer o 2x para cá somando, o 33 para cá, o menos 33 somando para cá também. 2x é 36, passei o 2 dividindo, x vale 18. Então, eu vou repetir aqui, por favor, desconsiderem o valor de negativo aqui é f de 4, tá bem? E o exercício 12, eu tenho uma função, 3x² menos x mais 4, e é de R em R, ou seja, eu vou partir do conjunto A, que são todos os reais, e eu vou chegar no conjunto B, que também são todos os reais, certo? E eu quero saber quem é a função do 1. Então, pego a função, substituo 1 no lugar do x e faço os cálculos. 3 vezes 1 é 3, mais 4, 7, menos 1 é 6. Então, a função do 1 é 6. No item B, ele pede a função do menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Fazendo os cálculos, eu tenho 3 vezes 1 dá 3, porque menos 1 ao quadrado é positivo, certo? Menos vezes menos é mais 1, mais 4. Somando, eu tenho que a função do menos 1 é 8. No item C, eu tenho a função do meio. Substituindo o meio, então, no lugar do x², eu vou ter 3 vezes meio ao quadrado menos meio mais 4. 3 vezes 1 meio ao quadrado, eu elevo o numerador e elevo o denominador, tá? Eu tenho, então, 3/4 menos meio mais 4. Para eu poder somar isso aqui, eu preciso achar o MMC, que entre 4, 2 e 1 é 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Somando tudo, eu tenho 17/4. Então, a função do meio é 17 sobre 4. E ainda temos o item D, que é a função da raiz de 3. Vou substituir no lugar do x a raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é 9, não é? Desculpa, é raiz de 9, que é 3. Então, 3 vezes 3 é 9, menos raiz de 3 mais 4. Posso somar o 9 com o 4, 13, e a raiz de 3 fica indicada. Eu não posso somar coisas diferentes. Então, a função da raiz de 3 vai ser 13 menos raiz de 3. É um resultado um pouquinho feio, mas tá valendo, tá ok? E no item E, ele quer o valor de x que tem imagem igual a 6, ou seja, a função do x vale 6, né? Então, olha, no lugar da função do x, eu coloquei o 6. Eu só espelhei essa equação, tá? Não mandei trocando sinal nem nada, só coloquei um espelho aqui. E eu ganhei uma equação do segundo grau, então eu vou igualar a 0, e eu tenho 3x² menos x menos 2 igual a 0. Não é legal aplicar soma e produto aqui, porque eu tenho um A diferente de 1, né? Então, usar a técnica da soma e produto pode dar um trabalhinho maior. Então, eu vou aplicar a Bhaskara mesmo. Quem é o delta? B² menos 4AC.
e o x é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre o 2a. Então, substituindo aqui o b, que é menos 1 ao quadrado é 1, e menos 4 vezes 3, 12, vezes menos 2 mais 24. O meu delta é 25. Substituindo na segunda parte da fórmula de Bhaskara, menos o menos 1 dá 1, raiz quadrada de 25 é 5. Eu tenho as duas respostas. Primeiro eu vou somar. Eu tenho 6 dividido por 6, que é 1, e vou subtrair menos 4 sobre 6, simplificando menos 2 terços. Então, o x pode ser 1 ou menos 1 quarto. Desculpa, eu passei. X pode ser 1 ou menos 2 terços, tá? São os dois valores possíveis. Como o universo é real em real, eu posso ter qualquer número conhecido. Raiz, eu posso ter número fracionário, número positivo e negativo, tá ok? E o exercício 13 pede agora, olha, numa função definida de n em z, ou seja, o conjunto dos valores x são os naturais e o conjunto resposta vão ser os números inteiros. E a lei de formação é essa, x menos 4 vezes 3 menos x. Dá uma vontadinha de aplicar distributiva aqui, mas ainda não é a hora. Por quê? Eu quero a função do zero. Ó, se eu substituir zero aqui, eu vou ganhar dois números que eu posso multiplicar. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Tá? Então, é desnecessário aplicar distributiva. A função do 5, da mesma forma, no lugar do x, eu vou substituir o 5. 5 menos 4 dá 1, 3 menos 5 dá menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2. E a função do 10, 10 menos 4 dá 6, 3 menos 10 dá menos 7, e 6 vezes menos 7, menos 42. No item B, determine o valor de x cuja imagem vale zero. Então, essa função, agora aqui no lugar do f de x, eu vou colocar zero, ok? Eu poderia aplicar distributiva, só que se eu tenho um produto e o produto é zero, ou o primeiro valor é zero, x menos 4 é zero, e x então vai ser 4. Ou o segundo valor, que é 3 menos x, vale zero, certo? Então, x é igual a menos 3. Eu tenho as duas soluções possíveis. O conjunto N é o conjunto dos naturais, certo? Então, x não pode ser negativo. Essa resposta menos 3 não me serve, tá ok? E no item C, determine o valor de x cuja imagem vale menos 42. Então, aqui eu vou substituir no lugar da função menos 42. Agora, eu não tenho como resolver sem aplicar distributiva, porque no anterior eu tinha que isso era igual a zero. E o produto, né, para dar zero, vai ser ou o primeiro fator zero ou o segundo zero. Agora aqui eu tenho infinitas respostas que vão gerar esse menos 42. Então eu vou ter que partir para a fórmula, para a equação do segundo grau. Aplico a distributiva, ganho essa equação, trouxe 42 somando. Somando os termos semelhantes, eu tenho menos x quadrado mais 7x e mais 30 igual a zero. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 para deixar o a aqui igual a 1. Pronto, olha. X quadrado menos 7x menos 30 igual a zero. Mas, professor, eu não poderia ter deixado a equação assim? Poderia. Aí eu teria que aplicar Bhaskara ou tomar cuidado na hora de trabalhar com soma e produto, né? Eu vou partir para a ideia de soma e produto. Eu quero dois números que somam 7 e cujo produto é menos 30. Então, nós temos, pensando um pouquinho, dois valores, olha, o 10 e o menos 3. Que se eu multiplicar vai dar menos 30 e se eu somar vai dar o 7 positivo. Logo, x pode ser 10 e menos 3. Lembrando que é de n em z, o negativo não me serve. Então, a resposta vai ser só o 10. Mas, eu apliquei também... Volta. Eu poderia aplicar também a fórmula de Bhaskara, tá? Se vocês quiserem aplicar Bhaskara aqui, vocês vão perceber que a resposta vai ser 10 e menos 3 também. E eu desconsidero esse menos 3. Bem, eu vou passar para vocês lá aqui, né, no Teams, ou lá no Teams, um link da aula do professor Luiz Barros, que é domínio contra domínio e imagem. Esse link vai estar encaminhado para vocês. E vou passar também uma videoaula do professor Tiago, que é domínio da função. Vai ser importante que vocês assistam essas duas aulas,
para que vocês possam dar continuidade ao conteúdo, tá ok? Esse exercício eu tinha deixado para vocês fazerem na semana passada, eu vou deixar ele como tarefa, né? Porque eu fiquei pensando, talvez eles tenham tido dificuldade, vai ser importante que vocês façam esses exercícios ainda. E também estou deixando o 15, o 16 e o 17 para que vocês resolvam como tarefa. Além deles, para esse conteúdo novo que o professor Luiz e o professor Tiago gravaram o vídeo, eu estou passando os exercícios para vocês, que é 21, 22, tá? O 23, o 24 e o exercício 25. Eu vou enviar esses documentos também, esses exercícios também para vocês no Word, tá? Talvez fique mais fácil para que vocês possam pegar para resolver. Mas eles estão na página 36 do livro de vocês. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, as minhas aulas e espero que vocês sigam estudando, tá? O professor Marcos vai assumir a partir da semana que vem novamente as aulas. E eu vou encerrar com um trecho da tradução de uma música do Michael Jackson, que eu recebi essa semana da minha irmã. Há caminhos para chegar lá. Se você se importa o suficiente com a vida, faça um pouco de espaço. Faça dele um lugar melhor. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Para você e para mim e toda a raça humana. Um beijo grande, fiquem com Deus, tá? E precisando, eu estou à disposição, vocês podem me procurar.